caráter, papai. E diante de tua Glória! Glória! se dobrará. O que diriam as nações? Aonde está? Feliz é a nação Meu Deus, cuja Deus é o Senhor. tu és Ele é o Senhor. e reina. Reina, papai. Minha vida está em ti e vivo a proclamar entre as nações que tu Proclamamos entre todas as nações. Não há como tu, Jesus. Declara a igreja. Deus como tu. E não há um Deus como tu. Adorar. Você perdeu, diabo. Exaltado, Você perdeu toda a macumbaria, nenhum Deus como tu. todo olho grande, toda inveja Nenhum Deus já caiu por terra sobre a nossa pátria. Não há nenhum Deus como tu. Adorar, exaltar, adorado, Aleluia! adorar, exaltado, Exalta essa nação, papai. adorar, Honra a Deus. exaltado, Isso. tu és adorar, exaltado, Ralabaxecaria, labassora e alabalabalabas. Recalabaxereca e alabalabas. Ricoloboxerecalaba e alabalabas. nenhum Deus como tu. Ricalabaxeca e alabalabassora e alabalabas. Ricabaxera galia labassoria. Ricabaxe papapapapapapapá. Lica sololololololo secalarraia. Ricalabalabas. Manifesta essa noite, Espírito Santo. Manifesta na tua igreja essa noite o teu poder, a tua glória, a tua glória, a tua glória. Nenhum Deus como tu. Reca sacalabachore alabacaia. Não há Reca chobocolebequerere carabalabas. Rica bacheca labalabassora rabalá. exaltado, Rica ba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 s. Deus como tu. Rica cacheca labalabalabassera. Não há nenhum Deus como tu. Um povo sarado, Não há nenhum um povo curado, como tu. uma igreja que se coloca na brecha Adorar, e diz não, não, exaltado, e não há para você, diabo, nenhum Deus como mas diz sim, 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 Não há sim, nenhum Deus sim, como tu. sim para a palavra de Deus. Uma nação andando na palavra, andando na palavra. Eu profetizo, eu declaro, eu profetizo, eu declaro uma nação andando na palavra. Soralabalabassoraba. Recab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 as. Deus como tu. Candara cacheca e alabalabassarala. Não há Recolobocheca labalabalabas. Recalabaxerecaralabalabas. exaltado. Oh! Oh! Aleluia! Eu e minha casa, eu e minha família, eu e minha pátria, eu e minha nação, serviremos. Glória ao Senhor.
Nação curada para curar. Nação salva para salvar. Seremos referenciais desse mundo. Iremos levar a palavra de cura, de salvação aos quatro cantos desse país, diz o Senhor dos Exércitos. E após Yahshua, Ele irá manifestar uma nova unção sobre a nação brasileira. Não uma nação pobre, mas uma nação rica, uma nação que marcha, uma nação que glorifica, uma nação que conhece o seu Deus. Aleluia. Vamos rir do diabo. Por uma porta ele vem, mas tem 7 para ele fugir. Nós somos a nação mais feliz dessa terra. Nós somos uma geração eleita, propriedade exclusiva de papai. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Nós temos o que a Bíblia diz que nós temos. E nós podemos fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Não há impossível para Deus em todas as suas promessas. Em todas elas tem um sim e o amém de Deus. Tem o aval dele. O médico deu, a última palavra é de papai. A família está desmantelada, a última palavra é de papai. A doença chegou, bateu na porta, a última palavra é de papai. O marido está nas drogas, na prostituição, a última palavra é de papai. Aleluia. Ele muda quadro. Aleluia. Nação livre, nação curada, nação salva. Eu pertenço a essa nação. Eu estou nessa nação. Eu estou nessa estrelinha. O Senhor me contempla. O Senhor nos vê. E o Senhor diz: ô filhão, como eu amo vocês. Aleluia. Aleluia. Deus, quando me disse, Ele disse: filho, fale sobre as minhas manifestações dentro daquela igreja. O povo está parado. O povo está frio. O povo não conhece mais a minha presença. Não sente mais a minha presença. Não sabe o que é se mover nos meus rios, nas minhas águas. Perderam a essência. Estão vivendo uma vida natural, normal, comum, aceitável. Não, não, não. Eu fico com a palavra. Eu fico com o Espírito. Eu fico com Deus. Só vai haver mudança quando nós mudarmos. Só vai haver crescimento quando nós crescermos. Nós somos o carregador dessa glória. Aleluia. O culto é dele, a unção é dele, a glória é dele, o louvor é dele, a majestade é dele. Oh, eu, quando subi no seu púlpito, eu disse: meu Espírito Santo me ajuda. Eu estou tão cansado. E ele disse que quando você colocar os pés lá em cima, eu vou renovar as tuas forças. Eu vou te dar uma unção de boi selvagem sobre a tua vida. E tu irás falar a minha palavra. Tu irás orar sobre a minha nação. Tu irás colocar na brecha por essa pátria. Deus é bom demais. E o diabo não presta. O diabo não presta. O diabo não presta. O
O diabo não presta. O diabo não presta. O diabo não presta. O diabo não presta. Os dias dele estão contados. Jesus está próximo, 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 próximo. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Tem pessoas que estão vivendo de migalhas. Vem para a igreja porque tem que vir, são carregadas, não tem motivação mais de orar, não tem motivação mais de clamar, não tem motivação de se colocar na brecha, não tem motivação mais. O louvor pode estar pegando fogo, mas a pessoa está fria, a pessoa está quebrada, destruída por dentro, queridos. Existe hoje um despertar de Deus sobre a sua vida essa noite. Existe a manifestação do Espírito. Oh, aleluia. Quem não é batizado no Espírito Santo vai ser batizado. Quem quer renovação de línguas vai ver novo essa noite. Quem crê aqui, quem crê aqui, quem crê aqui, quem crê. Quando eu falei marche, pule, corra, grite. Tem pessoas que ficam dentro da igreja, fica lá na cadeira lá. Eu corro. Eu estou com vontade de gritar, eu estou com vontade de marchar, estou com vontade de dar uma carreira, e fica preso, fica preso, fica preso. Quando você libera isso, cadeias são quebradas, você é liberto, porque o maior beneficiário disso tudo é a sua própria vida. Deus quer libertar você, Deus quer quebrar grilhões essa noite. Aleluia. Nós estamos cansados de cultos mornos, frios, fracos. Cultos, levanta a mão, baixa a mão, dá uma salva de palma, e não dá, e senta, e desce. Estamos cansados disso. Queremos viver o sobrenatural de Deus, queremos sentir esse sobrenatural, queremos nadar desse sobrenatural. Deus não tem águas para os tornozelos, nem joelhos, nem lombos. Ele quer que você ande, que você seja submerso às águas do Espírito. Dependa completamente dEle. Vivemos uma vida normal, vamos trabalhar na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, vamos para o culto de oração, sentamos na cadeira, damos nossos dízimos, nossa oferta, e vivemos uma vida relaxada, religiosamente. Deus nos levou para a liberdade, com responsabilidade. Mas existe uma unção tão grande para ser liberada em nossas vidas. Jesus certa vez chegou para os discípulos e disse: eu tenho muitas coisas para falar para vocês, mas agora vocês não podem suportar. O que Deus tem para revelar para nós, você não tem nem ideia. Obrigado, grupo de louvor. Vocês são bênção de Deus. Uma nova unção, um novo óleo sobre a vida de vocês. Capacidade, graça, 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 graça. Quantas vezes vocês estão dentro de casa, se preparam e dizem: Pai, eu vou dar o meu melhor. Eu vou dar o meu melhor quando subir naquele altar. Eu quero dar o meu melhor ao Senhor. Quando vocês começam a ministrar a Deus, Deus começa a ministrar para a igreja. Aleluia, 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 aleluia. A gente pensa que é técnica apenas. Técnica é bom. Temos que ensaiar, fazemos o nosso melhor, sermos peritos naquilo que nós fazemos. Mas a unção, ela é insubstituível. A unção, o óleo é essencial sobre as nossas vidas. Diga um amém. Pode sentar, a igreja linda, maravilhosa, cheia do Espírito. Essa bandeira linda, maravilhosa fica por aqui. Abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Foi o que o Senhor me mostrou. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Aleluia, Deus é muito bom. Todos acharam? Digo amém. Você que está na live, seja abençoado. E você está sendo abençoado, já começou a ser abençoado. Grilhões foram quebrados, cadeias foram quebradas. Eu não tenho dúvida disso. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Está falando para você, irmão. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos. Quem é irmão aqui? Quem é irmão aqui? Tira o nome irmão, coloca teu nome. A respeito dos dons espirituais, não quero Edson, Maria, Paulo, Erlan, Pedro, José. Eu não quero. Diga, Deus não quer. Deus não quer.
que tenhais desconhecimento, em algumas versões diz. E tem versão que diz, ignorante a respeito das coisas do Espírito. Ignorantes. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas são tão ignorantes a respeito das coisas. O que é isso? Por que pessoas caem? Por que elas falam tanto em línguas? Por que eu não falo? O que é que está acontecendo comigo? Isso é para você. Isso é para mim. Isso é para nós. Quem é a igreja aqui? Nascida de Deus. Quem é a igreja aqui? Lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. É para você. Isso aqui não é para o mundo, não. Isso aqui não é para iníquos, pecadores, as pessoas que estão no mundo. Isso aqui está falando para mim e para você. E o Senhor, queridos, Ele diz para nós que nós não devemos ser ignorantes a respeito das coisas do Espírito. A primeira coisa que Ele diz, não seja ignorante. Aí mesmo, abra sua Bíblia, 11, 28. 1 Coríntios 11, 28. Eu vou seguir os rios. 11, 28. Faz muito tempo. 11, 28. Quem achou, diga amém. Deixa eu ver. Doze, 28. 12, 28. Ele diz para você não ser ignorante a respeito das coisas do Espírito. Aí no 12, 28 diz assim: assim na igreja. Você está na igreja? Você é igreja? Olha o que ele diz. Assim na igreja, é aqui. Deus estabeleceu alguns, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, mestres. Em seguida, os que realizam milagres. Escuta bem aqui. Quando está falando primeiro, segundo, não está dizendo que o apóstolo é maior do que os outros, não. É só uma forma de organizar os dons ministeriais. Amém? Tem pessoas que têm a ideia de dizer que porque primeiro é apóstolo, e o apóstolo manda nos outros, é maior, é superior. Não. São dons que têm uma finalidade e um propósito no corpo de Cristo. Amém? Você talvez hoje se encontre num desses dons e chamadas. Talvez você nem saiba. Mas essa noite pode ser despertado na sua vida. E diz assim: assim na igreja, porque vai despertado na igreja. Você tem que estar na igreja, ouvindo a palavra da fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você está ouvindo a palavra da fé que vai despertar esse dom e as manifestações do Espírito na tua vida. Porque tem pessoas que simplesmente pensam que é pregar, orar, cantar, louvar e viver só isso. Mas Deus tem muito mais para nos oferecer. Quando você olha na Bíblia, que Ele nos ensina que as águas do Espírito, as águas de Deus batem nos tornozelos, nos joelhos, nos lombos. E quando diz que Ele tem muitas águas maiores, queridos, Deus tem uma dimensão muito maior do que você pensa ou imagina. A gente é que nós colocamos Deus numa caixa de fósforo e nós limitamos Deus e o poder dele, dizemos: Deus, eu não creio que é o Senhor que está fazendo isso. Deus, Ele quer fazer muito mais na tua vida. O sobrenatural de Deus, essa noite, quer manifestar na tua vida. Você precisa deixar que isso aconteça. Diga um amém. Por isso que Ele diz para a igreja, que você não seja ignorante a respeito dos dons ou das manifestações das coisas do Espírito. E tem muita gente dentro da igreja, faz 20 anos, 30 anos, nasceu no Evangelho, mas é ignorante a respeito das coisas do Espírito. Não recebe o melhor de Deus, não flui no melhor de Deus, não flui nas águas do Espírito, não tem revelação. Tem gente que está tanto tempo na igreja, quando ora, não ora em línguas.
Pastor, eu preciso sentir um arrepio, uma emoção. Não. As línguas estão dentro de você. É um dom que Ele nos deu, Ele nos proporcionou. E diz assim na igreja Deus estabeleceu alguns primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, em seguida os que realizam milagres. Olha, Deus tem para realizar milagres, não? Milagres. Os que têm dons de curar. Não é simplesmente pastores que simplesmente oram com o óleo ungido. Existe um dom de cura. Talvez você tenha, aonde você está sentado, e você não tem colocado isso em prática. Olha o que a Bíblia diz. Dons de curar. Os que têm dom de prestar ajuda, quer dizer, ministério de socorros, ajuda. Aí diz, os que têm dom de administração, os que falam diversas línguas. Eu conheci um pastor essa semana. Ele disse que ele é uma pessoa viajada. E ele conversando comigo, ele disse: pastor, Deus me deu o dom de línguas. Ele fala diversas línguas, pastor. Ele nunca estudou. Ele fala inglês. Ele foi para os Estados Unidos. Ele fala línguas diversas. É um dom que Deus dá. A gente pensa que muitas vezes, não, isso foi para Atos. Isso foi no passado. Isso é para hoje. Me perdoe, meus irmãos, se vocês são tradicionais, vocês estão perdendo o melhor de Deus. Isso foi para o passado. Isso só foi para... Isso é para quem crer. E quem crê, está aqui. Edson de Lima Cavalcante com I. Quem crê está aqui. Eu não posso invalidar a palavra de papai. Não é uma regra, é uma manifestação, é um dom. Foi Ele que estabeleceu, foi Ele que colocou no corpo de Cristo, com uma finalidade e um propósito, para trazer crescimento para o corpo de Cristo, para abençoar a tua vida. Essa semana manifestou na minha vida discernimento de espírito. Eu fui à cidade, quando eu subi no ônibus chamado Rio Doce Princesa Isabel, automaticamente eu tive uma direção no espírito que aquele ônibus não estava legal. Pessoas dizem assim: eu estou sentindo uma sensação ruim, não é? Tem gente que diz assim: eu estou sentindo uma sensação ruim, um pressentimento que algo vai acontecer. Elas não sabem se colocar nisso aí agem pela pronúncia, mas isso é um discernimento do Espírito. Deus quer te livrar de alguma coisa que vai acontecer ali dentro. Você tem que estar sensível a Deus para poder perceber isso. Eu subi no ônibus, sentei, eu peguei um fone de ouvido que eu tenho um Bluetooth, coloquei e botei uma música do pastor Eliezer Rodrigues, que é do Verbo da Vida. E essa música fala sobre oração, que diz que através da oração Deus livrou a Daniel da cova dos leões. E eu comecei a cantar dentro do ônibus. E tinha um casal no meio desse ônibus, que de repente começou a discutir do nada com o motorista. E houve discussão entre os dois. O motorista desligou o ônibus. Ela queria agredir o motorista. Passou a catraca. A pessoa que estava com ela estava com uma foice enrolada. Eu disse: pronto. A turma começou a correr. E eu disse: eu vou orar. Não vai haver sangue derramado. Quando você entra num estabelecimento, você entra num lugar, peça a direção ao Espírito Santo, porque você vai ser livramento naquele lugar. Você vai trazer livramento naquele lugar. Morte, sangue derramado não vai ser derramado naquele lugar, porque entrou um homem e uma mulher de Deus sensível pelo Espírito. Sensível pelo Espírito. Do mesmo modo, queridos, que aquele plano satânico se levantou, foi desfeito. Do nada aquela pessoa saiu e desceu do ônibus. Do nada. Eu não sei como aconteceu.
Mas eu sei que Deus estava em manifestação naquele lugar. Eu disse: Deus, o teu servo, o teu filho está aqui. Honra! Não deixa sangue ser derramado. E eu escutando, botando um hino aqui, né? E o povo: motorista, eu quero trabalhar, vai, não sei o que. Quando a mulher botou a catraca, o camarada pegou a força e disse: pronto. Aí o povo, janela, pronto. Ninguém fica, né? Eu estava lá atrás e eu disse: Espírito de Deus, tu estás aqui, tu és vida. Aonde está pairando morte gera vida. Só acontece com pastores, velho? Acontece com você também. Eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons, das coisas do Espírito. A uns Deus estabeleceu, Efésios capítulo 4, versículo 11. A uns Deus colocou como profetas, mestres, apóstolos. Deus colocou 5 dons ministeriais. Está vendo 5 dedos diferentes? Está vendo esse aqui gordinho? Toca em todos os outros, né? Ele é o apóstolo. Ele tem chamada de fundar, de estabelecer um lugar. Ele não fica muito tempo ali e de repente ele vai para outro canto e fundamenta outro lugar, outra igreja. Ele tem uma chamada, ele tem uma facilidade. Eu conheci um amigo meu chamado Davi, posso até falar o nome dele, Davi Portela. Uma vez ele chegou para mim, tomando café, e disse: Edson, tu acha que eu sou pastor? Eu disse: não, você tem uma chamada apostólica. Se ele botasse um trabalho em cima do pé do coco, o povo ia para o pé do coco cultuar com ele. E crescia. Aonde ele estabelecesse, queridos, um local, as pessoas iam até ele. Que chamada extraordinária. E de repente Deus trazia empresários. Ele ganhava bateria, ganhava teclado, ganhava tudo. Estabelecia uma igreja, colocava um pastor e depois se mandava. Era uma facilidade enorme. Está vendo que enquanto ele está na frente, ele toca na chamada profética, toca na chamada, esse dedo maior é a evangelística, é o evangelista. Esse aqui é o dedo do pastor, que é o dedo da aliança, que é casado com a igreja. E esse aqui é o dedo que tira coisas que os outros não tiram. É o dedo que vê coisas que os outros não vê. É a chamada de mestre. O cara tem 30 anos no evangelho, nunca conheceu a revelação da palavra. O mestre simplesmente traz uma palavra, abre a sua visão. Você diz: rapaz, eu nunca vi isso na Bíblia. O mestre, ele vai abrir a sua visão espiritual para você entender não a letra, mas a revelação da letra. Quem está aqui? Isso é um mestre. São 5 dons, e a Bíblia diz que Deus colocou todos eles com uma finalidade e com um propósito. Talvez você hoje, como corpo de Cristo, talvez não, eu tenho certeza, estou plenamente convicto, que existem mestres, existem pastores, existem evangelistas, existem apóstolos, existem profetas nesse lugar, queridos. Talvez esse dom não foi despertado em você ainda, porque você é ignorante a respeito das coisas do Espírito. Você se acomodou e limitou Deus, limitou a unção, limitou o poder, limitou a glória e disse: não, eu simplesmente vou para o culto, ouço a palavra, ouço os pastores pregarem, sento no culto, pego minha canetinha, anoto, dou meu dízimo, dou minha oferta, simplesmente isso. Deus quer muito mais para você. Muito mais para você. Seja um pastor sobrenatural. Seja um apóstolo sobrenatural. Seja um evangelista sobrenatural. Seja um mestre sobrenatural. Tudo que Deus faz, Ele visa um propósito: o meu crescimento e o teu crescimento. Amém? Está vendo? O apóstolo tocou em todos eles. Enquanto ele está na frente do ministério, ele toca na chamada profética. Olha o profeta. Como é que ele sabe disso? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. O que é palavra de sabedoria? Deus dá uma habilidade a ele de saber coisas do futuro de uma pessoa. Deus mostrou isso e isso. Aí a pessoa: como é que ele mostrou? É uma chamada profética. Vire a página. O tempo de vergonha passou na tua vida. Deus está reeditando uma nova história na tua vida. Aí a pessoa fica, chamada profética. Ele vai em lugares, vai em cantos, ele vai entrar em lugar que você vai dizer: como é que ele sabe tudo isso? Ele conhece a minha história, ele conhece a minha vida. Alguém contou para ele? Não, querido, é papai revelando para ele, para revelar para você, para curar a sua vida. Aí você olha, essa aqui é a palavra, esse aqui é o evangelista, é o maior dedo. Ele vê o que os outros não vê. Ele vê almas, ele vê vida. Tudo a palavra dele é cura, tudo a palavra dele é salvação, a palavra dele é alma, a palavra dele é... Ele tem facilidade de ganhar vidas. O pastor muitas vezes aqui prega.
Tem gente que não entrega a vida a Jesus. O evangelista simplesmente levanta, faz. Quem quer entregar a sua vida a Cristo, as pessoas vão lá para frente. Ele tem uma unção para isso. Ele tem uma chamada para isso. Ele é um evangelista. Ele vê o que os outros não vê. Está vendo que ele é maior do que os outros? Ele vê alma, ele vê povos, ele vê nações. Está vendo esse dedinho aqui, que é o dedo da aliança, casado? Existe uma veia assim que vai direto ao coração, é o pastor. Pastor ama, pastor é casado com a igreja. Pastor dá as batidas certas. Pastor que é pastor, quando olha para você, diz assim: sabe que você está triste? Sabe que você não está bem? Você pode até desfazer, dando um sorriso desse tamanho aqui. O pastor sabe que você não está bem, que você não está legal. Um abraço dele cura você. Porque ele tem uma chamada pastoral. Pastor dá vida pela ovelha, ele se coloca no lugar daquela ovelha. Ele sente a dor daquela ovelha. Ele tem cheiro de ovelha. Quem está aqui? Ele é casado com a igreja. Pastor não gosta de estar pregando fora. Pastor não gosta de estar saindo muito fora. Porque pastor é casado com a igreja. Ele ama, ele dá vida pela igreja. Ele sente o que está acontecendo com a igreja. Ele conta 1, 2, 3. Quando chega a 99, ele está faltando José, está faltando Maria. Ele vai atrás daquela pessoa. Porque ele é pastor. Ele não deixa um só se perder. Um só se perder. É uma chamada pastoral. Ele dá um abraço. Ele vai dizer: filho, você está bem? Você, pastor, eu estou bem, estou legal. Aleluia, estou bem. O pastor sabe que você não está bem. Ele sabe que você não está legal. Ele vai lá, conversa com você. Está aqui, filho, eu quero conversar com você. Algo, o Espírito está dizendo que tem coisa que não está legal em você. Deixa eu te dar um abraço. Pronto. A pessoa entra nos prantos, né? É um som pastoral. O evangelista não faz isso. O profeta não faz isso. O apóstolo não faz isso. A função dele, o chamado dele é outro. Mas o pastor faz. Por isso que a única pessoa que teve os 5 dons, no livro de João fala, que foi dado espírito sem medida, foi Jesus. A única pessoa aqui na terra que andou nos 5 dons ministeriais e manifestou a unção e as manifestações do Espírito foi Jesus, porque foi dado a ele Espírito sem medida. Aí você olha o pastor, você depois olha o mestre. Se você estiver aprendendo uma palavra 3 horas ele ensinando, você não cansa. Parece que é meia hora. Rapaz, esse camarada ensina de maneira divina. Como é que ele conhece? Tanta revelação que ele tem. Ele não conhece a letra, ele tem a revelação da letra. Como é que ele sabe? Eu tenho 30 anos no evangelho, mas parece que eu estou nascendo agora. Parece que eu estou crescendo agora. Parece que eu estou entregando minha vida a Jesus agora. É o mestre na palavra. Ele vai em cantos, ele vê coisas que você não vê. Ele diz: rapaz, como é que estava diante de mim? Eu não estou vendo. Não é aquele que tem um curso teológico ou uma faculdade teológica. É uma chamada, é um dom, é uma vocação. É mestre. Não é mestre porque ele foi formado em teologia. Ele é mestre porque é um dom ministerial. Quem está aqui? É um dom ministerial. É uma vocação, é uma habilidade, uma capacidade que Deus dá no corpo. É como um pastor. Nem todo mundo que tem chamada, que tem título de pastor é pastor. Eu sou ordenado a pastor, mas eu não tenho chamada pastoral. Quem está entendendo aqui? A gente tem que saber quem nós somos no corpo. Se você foi chamado para ver, se você foi chamado para ouvir, se você foi chamado para falar, se você foi chamado para pegar, se você foi chamado para andar. Não entre num canto que Deus não chamou para você ser. Em vez de você ser uma bênção, você vai ser uma maldição. As coisas não vão fluir, não vai dar certo. Porque você acha que é bonito ser pastor. Mas se Deus não chamou, não entre numa chamada que Deus não chamou. Vai dar problema para você. Aleluia. Isso é muito bom. Não é porque eu fiz um seminário que eu sou um pastor. Nem todo seminarista é um pastor. Eu fiz REMA, eu fiz Centro de Treinamento Bíblico. Eu me formei na Scholar Hooker. Eu me formei em Taylor Osborne. Eu me formei em Reinhard Bunke. Eu me formei. Não, queridos, isso não forma ou levanta pastores. Isso vai agregar sim ao teu chamado. Eu estou falando de dons, vocação no corpo de Cristo. Existem áreas que você não toca, outra pessoa toca por você. Por isso que o evangelista, simplesmente quando ele faz o convite, as pessoas entregam a vida a Cristo. Ele tem uma facilidade de ganhar almas. Ele vê, não coloca ele dentro do banco muito tempo, porque ele não vai ficar no banco, porque ele quer sair, ele quer ganhar almas, ele quer ganhar vida. Ele fica incomodado dentro de uma igreja.
Porque ele quer ganhar vida, ele quer ganhar alma, ele quer entrar dentro das comunidades, ele quer trazer salvação, ele quer pôr as mãos sobre as pessoas, ele quer abraçar aquelas pessoas para trazer para a igreja, para o pastor cuidar. Porque quem vai cuidar é o pastor, o evangelista não cuida, mas o pastor cuida. O apóstolo fundamentou, estabeleceu o local, mas o apóstolo colocou um pastor, o evangelista saiu, trouxe para o pastor cuidar. Aí de repente Deus levanta a palavra profética, o profeta dentro da igreja, para manifestar a unção do Espírito e as manifestações do Espírito. Como é que ele sabe disso? Para despertar você, o que está dentro de você, e de repente você está despertado, cheio da unção, cheio do poder, porque o profeta despertou você. Aí vem o mestre agora para ensinar você e te dar o caminho pontualmente, para dar a nota certa. Dando a nota certa, dando a nota certa, dando a nota certa, dando a nota certa. Deus estabelece esses dons com uma finalidade e um propósito para o nosso aperfeiçoamento, diz no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11. Aperfeiçoamento no original grego significa maturidade. Deus quer que você seja maduro em tudo que você faz. Irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos... Tem muita gente ignorante, sem conhecimento. Uns têm medo, outros por falta de revelação, ou por falta de ensino nos púlpitos da igreja. Mas essa igreja é a igreja que anda nos 5 dons ministeriais. Eu creio nisso. Essa igreja vai se despontar no ano de 2023 aos 4 cantos desse mundo. Quem acredita nisso aqui? Daqui vai sair profetas, daqui vai sair mestres, daqui vai sair evangelistas, daqui vai sair apóstolos. Vai dizer, bispo, me deixa, eu vou fundar a igreja. E vai fundar. Pessoas que vão ganhar alma como nunca ganhou na vida. Pessoas que vão ensinar debaixo de uma unção como nunca ensinou. Você ouve a ministração de um mestre na palavra, você passa 2 horas ouvindo, é como se fosse 20 minutos. Você diz, já passou, que palavra maravilhosa, que unção maravilhosa. Como é que ele sabe tanta revelação? Ele não sabe a letra, mas ele sabe a revelação. O que está por detrás, porque a letra mata, mas o espírito da letra vivifica você. Quem está aqui? Aleluia, Deus é muito bom e o diabo não presta. Aleluia, aleluia. Aí diz assim, versículo 29, 1 Coríntios 12, 29. Acaso são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Ou são todos, ou têm todos dons de curar? Falam todos línguas? Todos as interpretam? Versículo 31, veja a chave aí. Contudo, diga, buscai. Diga, buscai. Diga assim, eu tenho que buscar. Quando ele fala, diz que não seja ignorante, no versículo 30 ele diz, buscai. Por que nós somos ignorantes? Porque nós não buscamos. Porque nós temos a nossa opinião formada, eu acho que é dessa maneira. Eu vim de tal igreja que fazia, eu não creio na unção, eu não creio no cair, eu creio sim que pessoas podem cair na unção do Espírito. Agora eu creio numa coisa, que quando elas caírem na unção, se realmente é unção, e elas se levantarem, elas não se levantam mais as mesmas pessoas. O Espírito Santo está tratando com a vida delas ali. Se há doença, vai ser curado. Se há algum problema no caráter, deficiência, Deus vai tratar com o caráter daquela pessoa ali no chão. Porque, pastor, por que pessoas caem? Porque quando o sobrenatural de Deus entra em contato com o natural cede. Quando o sobrenatural de Deus entra em contato com o natural cede. Você está aqui? Pessoas, queridos, algumas caem, outras não. Não é uma regra, não é uma obrigação. Mas por que pessoas ficam assim, rapaz, eu vi algo na igreja, naquele domingo, a pessoa caiu lá e ficou falando em língua, Deus está tratando com aquela pessoa ali. E quando ela se levantar, ela não é mais a mesma pessoa. Não pode ser mais a mesma pessoa, se é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo foi dado com uma finalidade e um propósito. Amém? Buscai, buscai, buscai. Contudo, buscai com zelo os melhores dons. Buscai, buscai. Quem busca é você. E você não precisa ser ignorante. Efésios capítulo 4, versículo 8. Abram lá, por gentileza. Não, aí mesmo, 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, 2. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 2. Sabeis que
quando vocês eram pagãos, gentios, do mundo, pecadores, de uma maneira ou outra, fostes fortemente atraídos pelos ídolos mudos. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer, maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. O que significa isso, pastor? Se é Deus ali, tem que glorificar a Jesus. Se é Deus uma manifestação, tem que glorificar a Jesus. O show não é para homens, os aplausos não é para o homem. Jesus tem que ser glorificado. O Espírito Santo foi dado no meio da congregação para glorificar a Cristo. Preste atenção, olha para cá. O Espírito Santo foi dado no meio da igreja para glorificar a Jesus. Amém, queridos? Para glorificar a Jesus. As pessoas precisam entender isso. Qual é a finalidade do Espírito Santo? Simplesmente para você falar em línguas. A Bíblia diz que quando você fala em línguas, você está edificando a si próprio. Bonito, lindo isso, maravilhoso, que poesia. Paulo diz, eu falo em língua mais do que todos vocês. Era costume, era natural, era normal Paulo falar em línguas constantemente. Agora, quando uma língua, ela é interpretada, ela se torna profecia. Mas tem que ser natural da igreja do século 21 falar em línguas. Olha o que a Bíblia diz, escute bem o que a Bíblia diz. 3. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito, versículo 4, eu falei essa. Existem diversos tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Está vendo? Porque tem gente que diz assim, você não prega igual a mim. Claro, você não vai ser Edson. Você tem que ser você. Eu não sou Edson Soares, Edson Heiger, Edson Macedo, Edson Malafaia. Eu sou Edson Lima Cavalcante. Deus vai usar o meu jeito, os meus 3 jeitos. Nunca queira ser o bispo, nunca queira ser pastor Edivaldo, nunca queira ser Edson, nunca queira ser pastor Alexandre, nunca queira ser pastor Barra Nova, queira ser você. Deus vai usar você do jeito que você é. É dom, é chamada, é vocação, é ministério. São dons diferentes, são manifestações diferentes. Deus vai usar você na sua proporção. Agora a linguagem, a visão vai ser a mesma. Agora as manifestações podem ser diferentes. Deus pode usar na palavra profética, Deus pode usar na palavra evangelística, Deus pode usar uma palavra. Amém? Você pode ter uma chamada completamente diferente da minha. Quem está aqui? Aleluia, Deus é muito bom. Por isso que a Bíblia é clara, Deus é claro em nos ensinar. E diz, 12, existem diversos tipos de dons. Tem pessoas que têm uma facilidade tão grande de pôr as mãos as pessoas serem curadas, é um dom de cura. Colocou as mãos, rapaz, fulano. Você sabe que existe um ministério de prosperidade. A gente mete pau em prosperidade, né? Mas é um ministério também. Isso é um ministério. Eu conheço uma pastora que ela ensina nessa área divinamente. É uma unção que ela tem. Eu conheço um rapaz que ele é evangelista. Ele é até graduado, ele é até filiado ao ministério de T.L. Osman e de Rei Radbank. Jânio César, meu amigo, Deus usa ele de uma maneira sobrenatural na área de cura. Pessoas que não ouvem começam a ouvir. Pessoas que têm braços e pernas menores começam a crescer, porque Deus chamou ele para aquela finalidade do corpo de Cristo. Quem está entendendo aqui? Nós precisamos das diversidades de dons e manifestações dentro do corpo, porque a única pessoa que teve os 5 dons, quem foi? Jesus. Por isso que é necessário, queridos, ter os 5 dons manifestos dentro da igreja, para que haja o quê? Crescimento para o corpo de Cristo. Eu só posso crescer, eu preciso ser ministrado por um pastor, eu preciso ser ministrado por um evangelista, eu preciso ser ministrado por um apóstolo, eu preciso ser ministrado por um mestre, eu preciso ser ministrado pelos 5 dons, para que haja crescimento, maturidade dentro de mim. É como se Cristo estivesse formando dentro de mim a unidade de varão perfeito, até que Cristo seja formado dentro de você. Só os 5 dons é que vai trazer essa maturidade dentro do corpo de Cristo. Amém, igreja? Olha o que diz a Bíblia.
há outro pelo mesmo Espírito, versículo 9, a fé, há outro pelo mesmo Espírito, o dom de curar, há outro poder para operar milagres, há outro profecia, outro discernimento de espírito, há outro variedade de línguas, e há outro interpretação de línguas. Tem pessoas que estão começando a falar em línguas, né? Aí o outro entende. Tem gente que tem facilidade de entender. Interpretação de línguas. Isso é para a igreja. Isso é para a igreja. Tem pessoas que têm facilidade, queridos. E um está falando em línguas, de repente o outro se levanta e... O Senhor está trazendo uma palavra de sabedoria para essa igreja. Deus está trazendo uma palavra de conhecimento. E Ele começa a interpretar aquilo ali. Ore a Deus. Por isso que a Bíblia diz: buscai, 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 busque. Não seja ignorante, mas Ele manda você buscar. Porque isso está disponível para o corpo de Cristo. Quem é corpo de Cristo aqui? Quem é nascido de novo? Quem tem o Espírito Santo dentro de você? Não limite Ele, você está limitando Ele. Você quer dar aula a Ele, quer ensinar a Ele? Ele é maior do que você. Ele é maior do que tuas preocupações. Ele é maior do que os teus problemas. Ele é maior do que você. Versículo 11. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações, e Ele as distribuiu individualmente a cada pessoa de forma desejável. Efésios capítulo 4, versículo 11. Abra lá por gentileza. Efésios. Aleluia. 4:11, todos acharam? Digam amém. 4:10. Maravilha isso, né? 4:10, 4:9, 4:8. Tem revelação nisso. 4:8. Por isso é que foi declarado, quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e distribuiu o quê? Distribuiu o quê? Quando foi distribuído os dons? Quando ele subiu. Aí ele disse: agora sim, quem vai trabalhar é minha igreja. Eu vou embora, mas o que está sobre mim, eu vou lançar para eles. Eu vou distribuir. Pastor Barra Nova, toma isso para você. Pastor Edivaldo, eu te chamei para isso. Pastor Alexandre, tu vai ser especialista nessa área. Bispo Felipe, toma isso para você. Pastor Edson, isso eu quero para a sua vida. Se nós começarmos a entender que foi ele, eu não vou entrar sobre ele levou cativo o pessoal do Velho Testamento, mas eu quero dizer que ele distribuiu dons aos homens. Tira o nome homens e bota teu nome. Ele distribuiu dons a Edson, a Bruno, a Emily, a Quitéria, a pastor Davi. Esse Davi, tu tem uma chamada, tu tem um dom. Pastor Odete, Bispa Maeli, Reverenda Quitéria. Não fuja do que ele chamou você para fazer. Ele distribuiu dons. Por que ele distribuiu dons? Qual foi a finalidade? Por que ele distribuiu dons? Qual é o objetivo de papai? Olha o que a Bíblia diz, versículo 9. O que significa ele subiu, senão também desceu às partes mais baixas da terra, versículo 10. Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu, muito além de todos os céus, para preencher tudo o que existe, versículo 11. Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos. Quem é santo aqui? Aperfeiçoar. Ele quer aperfeiçoar você, Erlan. Blém, né? Aquela notinha, o dó maior. Estou cantando. Blém. Ele vai aperfeiçoar você. Os dons foi colocado para aperfeiçoar você. Irmãzinha que sai para o evangelismo. Poxa, eu quero ganhar tanta alma. Os dons vai despertar, vai acelerar você, sacudir você. Você está no departamento infantil, diz: papai, me ajuda, papai, me orienta.
os dons ministeriais, os dons dentro da igreja, vai sacudir você. Chamadas, vai tocar em áreas, vai tocar em áreas, vai tocar em áreas, vai sacudir você, vai mexer você. Tudo não pode estar sobre o bispo não, meu filho. Ele não toca nas 5 dons, nas 5 chamadas não. Por isso que papai disse, quando eu subir, eu já triunfei, estou levando cativo o cativeiro, peguei todos ali, estou levando, mas eu tinha espírito sem medida. Mas eu vou distribuir. Eu vou dar para você, para você, para você, para você, para você, eu vou distribuir. Eu quero que você não seja ignorante, mas você tem que buscar. Aí ele disse, eu vou estabelecer alguns, não são todos, pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, para com uma finalidade e um propósito, para o aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoar você, trazer crescimento, maturidade para a sua vida. 4:11, assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com propósito. Qual é o propósito? Versículo 12, de aperfeiçoar Edson, de aperfeiçoar Paulo, de aperfeiçoar Maria, para a obra do ministério. Para a obra do ministério. Se você pensa que você não é nada aqui, você tem tanto valor aqui nesse lugar que você nem imagina. Diga amém. É só para pastores, é só para líderes. O dom é para todos. Queridos, se der vontade de você marchar, marche. Correr, corra. Profetizar, profetiza. Eu senti tem algo dentro de mim para dar uma palavra para o irmão. Por que você não sai do lugar e dá uma palavra para ele? Eu tenho vergonha. Quebre hoje isso. Faz quanto tempo que você não ora línguas estranhas? Toda aperreada, cheio de dívida, cheio de conta para pagar, não fala em línguas. Pega a conta e faz, pronto, acabou. A conta foi paga. Não diga como, mas suprimento vem. Não sei de onde, mas suprimento vem. Senhor, me ajuda. Olha, Senhor, me ajuda. Ah, Senhor, eu preciso de uma conta. Segunda-feira tem que pagar. Olha, terça-feira tem um boleto. Ora, calamaba. O diabo não está entendendo nada. Coxa, canadalamaçou, queria raialabacoroia, calabaracarabachiri, cara. Acabou. Acabou o capeta. Manda ele interpretar. Se ele interpreta, interpreta não, filhão. Você está edificando você. Em Deus você fala em mistério. Só papai e você. Você e papai. Acabou. Ponto final. Amém? Para terminar, o que é que diz? Com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos, diga todos, alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida de estatura da plenitude de Cristo. É isso que Ele quer para mim. Ponto final. Está ouvindo, capeta? Problema teu. Olha o versículo 4, qual é o objetivo? O objetivo é que não sejamos mais como criança. Eu magoei, vai orar em línguas? Fulano me magoou. Acabou. Eu não perdoo. Opa, dá um pulo, sai correndo, pronto, acabou. Oxe. Os dons foi dado para quê? Para que não haja menino dentro da igreja. Por que tem tanta gente menino? Ignorante a respeito dos dons. Papai, quando saiu, ele levou cativeiro e disse, eu vou distribuir dons. Eu quero que minha igreja ande na totalidade, na perfeição, na maturidade, no esclarecimento, na totalidade do que eu tenho para a vida deles. Eu não quero migalha para a minha igreja, não. Ah, fulano me fez mal, fulano me ameaçou, fulano não sei o quê. Pronto, acabou. O senhor está vendo, né? Acabou, meu filho. O louvor está aqui, de vez em quando não tem uma palavra, eu estou cá. Pronto, acabou. Dentro do ônibus, dentro do carro, Aí o cara quer dar uma bucinada em você, quer dar uma trancada em você, quer mandar você ir para aquele canto. Aí você diz, ai, candaralabacaralabalabas. Pronto, acabou. Chega dentro de casa, o marido está de cabeça para baixo, falando que não deve, aí você, ô, candaralabacalabalabas. Pronto, acabou. A conta chegou, tem que pagar, candaralabalabalabas. Pronto, acabou, meu irmão. Vai se aperrear, é? Manifesta. Deixa ele ser senhor de você.
Não seja ignorante a respeito dos dons. Essa igreja aqui não é. Essa igreja aqui é a igreja que crê nas manifestações do Espírito. Nós cremos. Literalmente, meu irmão. Nós somos fundamentados e arraigados nessa palavra. Só não vive essa realidade quem não quer, quem não crê. Se você não crê, infelizmente, você vai ficar em águas superficiais. Vai ver todo mundo experimentando e você não está experimentando. Como é que você está, irmão? Do mesmo jeito, irmão. Como é que você está, irmã? Poxa, é uma luta. Olha, é uma guerra. Vai ver como é a história dessa pessoa, o currículo dessa pessoa. Não ora em línguas. Só vive chamando palavrão. Não crê nos dons, não crê nas manifestações. E quando vê um mover dentro da igreja, aí, vixe, nossa, que é aquilo? A gente tem que ter cuidado, queridos. Não seja ignorante a respeito dos dons ministeriais. Deus estabeleceu com uma finalidade, com um propósito, para que, qual é o objetivo? Que você não seja criança, seja maduro, porque Deus só fala com maduro, Deus não fala com criança, Deus fala com maduro. Você pode ter 30, 40, 50, 60 anos na cara, mas muitas vezes é criança. Quem não perdoa é criança, quem não ama é criança. Mas pastor, o senhor está me chamando de criança, eu tenho 60 anos, eu tenho 50 anos, já tenho 50 anos já, tenha vergonha na cara, você não cresceu ainda não. Você precisa estar submerso. Submerso. Mas você quer ser curado? Você quer que sua família seja salva? Você quer que as coisas comecem a andar em linha com a palavra? Seja diferente, que as coisas vão ser diferentes. Amém? O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas teológicas, nem jogados para cá ou para lá, por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas, que conduzem os incautos ao erros. Desculpa meus amigos que são pastores, que estão fazendo um curso de hipnose, e trazendo para dentro da igreja. Eu conheço um amigo meu, que está fazendo um curso de hipnose. Ele não tem que fazer uma terapia dentro da igreja, besteira. Eu vou misturar Bíblia com hipnose, Bíblia com coach. Deus não é coach não, a palavra já é suficiente, ponto final. Cada um na sua área, meu irmão. Pastor foi criado para pastorear e ponto final. Coach, para mim, é uma profissão. Ele pode ser o melhor no que ele está fazendo. Mas não vou misturar coach com a palavra, com Deus, com as manifestações do Espírito, com os dons espirituais. Se Deus chamou para ser pastor, mestre, apóstolo, evangelista, seja o que for. Amém? Faz muito tempo que você não fala em línguas, né? Você precisa de um renovo seríssimo. Vem aqui na frente, que eu quero orar por você. Levanta, vem aqui na frente. Grupo Louvor, venha trabalhar aqui, por favor. Aleluia. Fique em pé, igreja. Existem pessoas que precisam de um renovo aqui, seríssimo. Ah, pastor, mas eu não estou sentindo nada. Você não precisa sentir. Quem disse que você precisa sentir? Quem disse que o cabelo da sua cabeça tem que se arrepiar